Agora, no capítulo 5, a gente vai falar sobre as moedas modernas e o sistema financeiro internacional. Como que funcionam moedas, como era feita o lastro de moedas. A gente tem uma imagem ó, central, ouro e o dólar. Hoje o dólar. Que a gente vai falar sobre o padrão ouro, sistema de Bretton Woods, grava esse nome, é o sistema de Bretton Woods, e as moedas fiduciárias, que são as moedas fiat, que é a sigla para as moedas, para o nome das moedas. Os fiduciários são moedas do Estado. Tem imagem também representando, né, o dólar e o ouro, que antes tinha um padrão, todo dólar tinha uma quantidade em ouro para ter o seu lastro, tão famoso lastro. Então, uma das principais dúvidas que são levantadas a respeito do dinheiro como papel é qual o seu lastro. As pessoas perguntam qual é o lastro. Isso é muito comum as pessoas perguntarem qual é o lastro do Bitcoin. Ah, o Bitcoin não tem lastro, o Bitcoin é digital, o Bitcoin não tem nada por trás dele, enfim. Vai avançar, eu vou explicar exatamente o que faz, o que é o lastro do Bitcoin, que garante o Bitcoin. Bom, o dólar, o lastro do dólar era em ouro. Então, normalmente remete a uma época saudosista quando o dólar americano tinha lastro em ouro. Isso era chamado de padrão ouro. Na época que o dólar ainda tinha uma quantidade de 1 para 1 com ouro, era considerado o nome de padrão ouro. Bom, a gente não vai aprofundar muito nesse tema, não é muito importante, mas vocês precisam saber. Em 1971, essa convenção aqui, ó, chamada Bretton Woods, chama de Bretton Woods, foi uma convenção feita então pelo presidente Richard Nixon, convocou essa reunião para poder tirar o lastro do dólar ao ouro, simplesmente com uma canetada. Todos os governos fazem aí. O governo precisa gastar, então ele queria emitir mais notas e não tinha quantidade de ouro, porque o ouro é escasso, é muito mais difícil. Ele tinha como garantir essa quantidade de ouro. Ele, numa canetada, simplesmente ele tirou, aboliu ali o lastro do dólar com ouro. Então, não existia mais a possibilidade de garantir que havia reservas em ouro e a quantidade de dólares existente. Então, existia muito mais dólar do que ouro. Então, não fazia muito sentido. Já aqui no Brasil, nós tivemos vários nomes que foram dados às moedas brasileiras. Teve bastante moeda, galera. Inclusive, tem um fato relevante, se vocês repararem, as moedas mais antigas, elas tinham uma imagem sempre ali de alguém importante, de imperador, e de alguém que representava, uma persona que representava, que era muito importante na época, era estampada na moeda. E no decorrer desse período, dessa jornada das moedas no Brasil, vocês vão reparando que essas imagens vão sumindo, as pessoas vão sumindo, isso tem um motivo, tá? E até chegar no real, que o real hoje ele é bem folclórico, ele tem imagem de animais ali, de algumas coisas, isso vai remeter alguns detalhes ali à representação de valor, até mesmo entre os animais e a moeda, para você ter essa percepção, para você entender. Como as moedas sempre foram muito desvalorizadas por conta, simplesmente por conta dos gastos políticos, das emissões ali, inflacionando as moedas foram perdendo valor ao longo do tempo, e com isso a imagem estampada naquela moeda ia embora, junto com o valor da moeda. E isso foi se perdendo, por isso que hoje a gente chega no real com animais. E se a gente reparar, a gente olha uma moeda, por exemplo, que a gente tem uma moeda de R$ 2, uma moeda de R$ 100. A gente tem animais diferentes. Uma é uma tartaruga, outra é um peixe, a de 50 é uma onça, a de 20 é uma arara. E cada valor representa um animal que com ela traz ali também o seu peso de valorização, vamos dizer assim. Isso no subconsciente, tá? Então o fato da gente ter tido várias moedas e várias personas estampadas e a moeda desvalorizando fez com que parasse de colocar a imagem de pessoas nas moedas. As moedas desvalorizavam, automaticamente essas pessoas eram esquecidas. Isso não tem mais pessoas nas moedas. Então a gente já teve lastro nos réis. A primeira moeda ali, réis, era lastreada em prata.
Depois a gente teve o Cruzeiro, Cruzado Novo, Cruzeiro Real, e só em 94 foi implementado o Real. Então, essas foram as nossas moedas existentes que a gente teve nessa época. Eu tenho um vídeo, depois eu posso deixar esse vídeo para vocês mostrando cada moeda que eu fiz lá no Banco Central de Janeiro. Beleza? Então, a gente agora parte para o capítulo 6, que são os cartões de crédito e dinheiro eletrônico para utilizar hoje. Agora vai avançando para o capítulo 6. Vou explicar para vocês agora a maior evolução do dinheiro desde todo esse período da criação do dinheiro lá atrás, com as primeiras moedas, até mesmo com as trocas voluntárias com os câmbios. Dando início ao capítulo 6, com o tema cartões de crédito e dinheiro eletrônico, a gente vai falar sobre o surgimento de cartões de crédito, a evolução para o dinheiro eletrônico e o impacto das tecnologias nos pagamentos. O formato que a gente utiliza hoje, que são os cartões que está integrado diretamente com os nossos celulares. Então a gente nem precisa mais andar com os cartões. Essa é uma evolução natural desde a época da criação das moedas, vem evoluindo o dinheiro ao ponto de chegar, de a gente utilizar o dinheiro, nosso dinheiro eletronicamente direto com o celular, meio de pagamento. Então, para isso, eu preciso explicar para vocês como é que foi criado o primeiro cartão de crédito. Bom, depois dos cheques, que hoje já extinto quase, né, fora de circulação, pelo menos no Brasil não é comum, mas ninguém utiliza cheque, não é tão comum. Acho que empresas ainda utilizam, mas no dia a dia, no comércio, não é utilizado. Aqui nos Estados Unidos ainda é comum a utilização de cheque, mas ele tem uma função diferente do cheque no Brasil. Normalmente o cheque era no varejo, né, as pessoas eram utilizadas como uma forma de crédito para você fazer prestações. Aqui nos Estados Unidos, o cash ele é um cashier check, ele é feito como um cheque de pagamento. Você preenche esse cheque, vai na boca do caixa, no caixa eletrônico e saca o valor que é preenchido ali para poder deduzir da sua conta. Então, é uma forma de você fazer movimentações e transações com mais velocidade. Já no Brasil, o formato era um pouco diferente. Então, o primeiro cartão de crédito foi concebido e criado pela americana Western Union em 1914. Eles criaram um cartão de metal designado Metal Money. Conferir privilégios de pagamento diferente no tempo. Então, naquela época, quem tinha esse cartão de metal, ele conseguia comprovar que ele tinha aquela renda ali para honrar com seus compromissos com seus pagamentos. Então, já foi movimentado ali o primeiro modelinho de cartão de crédito, não como a gente conhece hoje, mas sim com a movimentação em função de um cartão gerando o crédito para a pessoa utilizar sem que ela tivesse o dinheiro no ato. Então recorde-se que na mesma época, a mesma West Union havia sido pioneira em 1871 nas transferências de dinheiro no banco. Então os caras ali já, desde 1871, já tinham uma certa habilidade com transferências, com crédito, fazendo essas movimentações interbancárias. Bom, 36 anos depois, de 1914, foi criado o primeiro cartão de crédito. Um empresário americano esqueceu sua carteira em casa, passou vergonha, a situação foi constrangedora para ele. O nome desse cara é Frank McNamara e ele era um empresário. Acabou criando o Diner Club International. Então foi o primeiro cartão de papel. Se a gente puxar aí no Google, puxar uma imagem, a gente vai ver esse modelinho. Eu esqueci de trazer a imagem para cá. É um papel com a logo da Ernest Clubs ali, e a pessoa utilizava aquilo ali como um cartão, né? Vamos dizer, que fazia a mesma função do cartão de metal e conferia a pessoa que estava utilizando ali que ela tinha esse recurso, esse dinheiro para poder honrar com seus pagamentos. Então, esse cartão de papel ele pode ser utilizado em restaurantes, hotéis, assegurava, né, a liquidez do seu portador, como eu falei, como eu mencionei. Quem tinha esse papel timbrado da Ernest Club, ele garantia que essa pessoa tinha a quantidade de dinheiro que ela poderia ser sacada no banco. A pessoa levava, anotava o valor, pagava com aquilo, a pessoa pegava esse papel, ia para o banco e conseguia sacar esse dinheiro. Em 1958 foi a vez de ser criado, então, denominado dinheiro de plástico. Aí foi criado o primeiro cartão de plástico, em 1958. Foi através da American Express, que trouxe para o grande público o primeiro cartão feito de material revolucionário que poderia ser pago a qualquer tipo de consumo. Então, esse cartão de plástico foi criado em 1958 pela American Express, que é uma pioneira hoje
termos de cartões, né? As pessoas têm o desejo de ter um cartão Amex. E esse primeiro cartão foi criado em 1958. Só no final da década de 60, graças a Forrest Perry, engenheiro da IBM, ele criou a ideia de prender um pedaço de fita magnética nesse cartão de plástico, onde ele desenvolveu um sistema chamado IBM 360 e possibilitava a configuração independente de periféricos externos, que são as maquininhas com hardwares impressores, que é a máquina e o cartão, né? Permitiu as primeiras leituras de um cartão na história, inaugurando nesse modelo a era dos terminais de pagamento eletrônico. Então, na década de 60, um engenheiro, Forrest Perry, da IBM, desenvolveu a maquininha junto com o cartão, com o magnético, né, ali, passando na máquina e gerando a transação. A evolução era imparável. Já em 1977, na Noruega, acaba por surgir o primeiro terminal de pagamento sem fio. Como a gente está vendo aqui na imagem, essa maquininha sem fio, junto com o celular. No caso, ele era um cartão, não um celular ainda na época, mas que não necessitava de fio para ser utilizado. Então, surgiu em 1977, na Noruega, a primeira maquininha sem fio. Dessa forma, os terminais veio permitir que os vendedores aceitassem pagamento de cartões bancários em qualquer lugar, como restaurantes, feiras e até nas praias. Bom, os pagamentos invisíveis automáticos, eles fazem parte do nosso dia a dia hoje. E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês de como que funciona o dinheiro eletrônico hoje. O dinheiro como conhecemos hoje, nota de papel, moedas, moedas de metais, cada vez mais escasso, já sumindo do nosso dia a dia, isso eu mencionei no capítulo anterior, e cada vez mais é raro a gente encontrar papel, encontrar moeda, está cada vez mais difícil. Por exemplo, o meu próprio filho mesmo quase não tem contato com dinheiro, ele já não vê mais dinheiro, é tudo eletrônico, quando precisa de algo tem o cartão, tem o celular, faz o pagamento direto por ali, não necessitando mais de ter o dinheiro físico, né? Isso ao mesmo tempo é um problema. Bom, a tendência é que aumente cada vez mais a adoção dos meios de pagamento digitais com os cartões de crédito que já são integrados ao celular, usando a tecnologia NFC, é o sistema que a gente faz o pagamento só com tapa, né? Coloca ali e já faz o touch, já faz o pagamento. Isso gera mais velocidade, né, dos pagamentos. Bom, além disso, o que você usa como serviço no dia a dia, por exemplo, muitas das vezes a gente utiliza o Uber, a gente assina Netflix, assina uma academia, a gente vai lá simplesmente cadastra o nosso cartão e o cartão já fica lá vinculado a uma conta e ela vai sendo debitada automaticamente sem que a gente nem perceba, a gente nem vê. E isso vai fazendo com que os pagamentos sejam feitos recorrentes. Você só precisa ter o dinheiro para garantir, o pagamento está acontecendo e você já não está nem vendo. A gente já fala que é um sistema de pagamentos invisíveis, que a gente nem se atenta e está ali sendo pago e a gente não está nem percebendo, porque a gente já não movimenta mais o dinheiro. Aqui nos Estados Unidos, a Amazon ela desenvolveu um supermercado também, aonde você tem a sua conta vinculada na Amazon, cadastrado, lógico, o seu cartão ou de crédito ou débito, aonde você vai ao mercado, você pega um carrinho, você entra no mercado, tudo que você vai escolhendo e colocando dentro do mercado, dentro do seu carrinho, ele já vai computando e vai somando os valores de tudo que você está colocando. Com isso, ele dentro desse carrinho, ele já vai fazendo a conta, ele vai te mostrando, ele tem uma tela onde aparece ali todos os itens e valores. E ao final dessa compra, quando você finaliza essa compra, quando você sai de um certo perímetro da loja, esse valor é computado e debitado automaticamente desse seu cartão cadastrado. Então, dessa forma, a evolução do dinheiro permite que você evite uma série de processos. Lógico, no caso, se você tiver que pagar dentro de um checkout de um sistema convencional, você teria que passar por uma fila, passar por uma pessoa, onde ela vai estar computando ali para você tudo que você está consumindo e no final você faz o pagamento para essa pessoa. Nesse caso, a Amazon ela desenvolveu esse processo onde a pessoa tem mais autonomia. Aqui nos Estados Unidos é muito comum as pessoas fazerem tudo em autosserviço. Você mesmo pega, você vai no caixa. Se eu não me engano, agora que está chegando, é comum no Brasil.
Mas aí requer um processo de educação, onde as pessoas respeitem, que não vai burlar a regra ali do comércio para não furtar, não roubar. E nos Estados Unidos, as pessoas são educadas e elas te pagam o que consomem, não fazem isso de tirar e levar o que realmente não está comprando. Então as pessoas utilizam esse carrinho lá na Amazon, vai, faz a compra, coloca, faz o pagamento e o pagamento é debitado diretamente da sua conta, sem que você nem pegasse no cartão, no celular, diretamente ali no sistema que eles desenvolveram. Então essa é a evolução natural do dinheiro, uma das maiores criações humanas, que é o precedente para a criação de criptomoedas, que é o que a gente vai falar no capítulo 7, e que iremos abordar mais à frente no próximo módulo, que é na aula 2, profundamente sobre o Bitcoin. Então toda essa evolução do dinheiro, ela vem acontecendo gradativamente e é natural, pois o ser humano ele evolui constantemente e o dinheiro não poderia ser diferente, que é um mecanismo que até hoje vem nos ajudando. Óbvio que em alguns momentos não é culpa do dinheiro, mas sim de quem rege o dinheiro, faz com que o dinheiro se torne uma ferramenta para poder escravizar, para poder controlar. E graças a um movimento passado, recente, e houve a criação de uma moeda descentralizada que traz de volta todo o nosso poder, desde a origem do dinheiro, lá nos primórdios, no começo, a sua função na íntegra. A gente vai falar isso agora um pouquinho brevemente no capítulo 7.